Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, e hoje com o último episódio da nossa maratona sobre o Oscar 2021, pelo menos o último episódio desta série antes da realização do evento propriamente dito, pessoal, que acontece neste domingo, no dia 25 de abril, no Brasil. A cerimônia de premiação será transmitida pela TNT a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília. E antes da tão aguardada cerimônia, o Câmera Cega está lançando uma série de episódios falando a respeito dos filmes indicados à estatueta de melhor filme. E hoje encerramos aqui a nossa série falando sobre o longa O Som do Silêncio, que está disponível no catálogo do Amazon Prime Video. Alguns dos indicados a melhor filme, como eu comentei em episódios anteriores desta nossa série, ainda não chegaram ao Brasil, galera. Então, principalmente caso o grande vencedor ao Oscar de melhor filme não seja contemplado entre os títulos que nós trouxemos aqui no Câmera Cega, farei um episódio posterior à premiação comentando a respeito do grande vencedor especificamente assim que ele chegar ao Brasil, tá bom? Pretendo também trazer um episódio aqui a respeito do título vencedor, a melhor longa de animação, e eventualmente também um episódio referente ao vencedor de melhor filme estrangeiro. Mas vamos ao que interessa, portanto, apenas antes de falarmos a respeito de O Som do Silêncio, alguns breves recadinhos. Se você nos acompanha até então apenas pelo YouTube, saiba que agora o Câmera Cega também está disponível em agregadores de podcast como a Aurelo, como o Spotify. Você pode estar procurando o Câmera Cega no seu agregador de podcast preferido. Se ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, inscreva-se, deixa aquele like favorito sempre que possível, caso curta ouvir este episódio e os episódios do podcast como um todo. Ou caso você não nos acompanhe pelo YouTube, no caso por meio de algum agregador de podcast, compartilhe os episódios que você ouvir com seus amigos, colegas, familiares. Assim você ajuda muito no crescimento, na disseminação do conteúdo aqui do nosso podcast. Caso nos acompanhe no YouTube, lembre-se de que você também sempre pode interagir comigo nos comentários, seja pelo YouTube, pela fanpage do Câmera Cega no Facebook, pelo Twitter. Todos esses canais de contato você encontra na descrição deste episódio. E caso você queira apoiar financeiramente o Câmera Cega para que eu consiga estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana para você, sem, no entanto, retirar um único centavo do seu bolso, saiba que existem alguns meios muito simples de você fazer isso. Um deles é simplesmente ouvindo o nosso podcast por meio de um dos nossos agregadores, que inclusive eu já mencionei aqui, que é a Aurelo, pois a Aurelo, essa plataforma, remunera o Câmera Cega de acordo com a audiência que nós recebemos. Então, mesmo que você nos escute pelo YouTube ou por algum outro agregador de podcast, saiba que sempre que você puder dar um playzinho na gente ali na plataforma Aurelo, você está contribuindo e muito
para o constante crescimento aqui do nosso podcast. E por isso o link do nosso podcast na Orelo também estará na descrição deste episódio. Outro meio pelo qual você pode não só estar nos apoiando, mas também ganhando com isso, é isso mesmo, garantindo uma rendinha extra para você, acontece por meio do aplicativo Honeygan, já que esse aplicativo trabalha com empresas que compartilham de forma anônima, totalmente segura, dados a respeito do tráfego de usuários de navegantes da internet. Então só o que você precisa fazer é instalar o aplicativo do Honeygan no seu dispositivo preferido, seja o celular, computador de mesa, notebook, instalar o aplicativo, se logar, criar um login e senha e não fazer mais absolutamente nada além de continuar navegando em todos os espaços que você sempre navega na internet, porque o Honeygan passa a compartilhar de forma anônima esses dados a respeito do seu tráfego e aos poucos você vai acumulando automaticamente centavinhos e dólares, e sempre que você atinge a marca de $20 você consegue estar retirando, sacando esse valor convertido em reais por meio de uma conta no PayPal. Para utilizar esse aplicativo, basta você utilizar o link de convite para o Honeygan que eu vou deixar na descrição deste episódio. Assim você garante uma renda extra para você e ainda estará destinando um pequeno comissionamento para o Câmera Cega, apoiando muito o nosso podcast. E caso você tenha qualquer dúvida sobre o funcionamento do Honeygan, vou estar deixando também na descrição um artigo do site Tecmundo, o link para esse artigo do site Tecmundo que esclarece todas as principais dúvidas aí que a galera geralmente tem a respeito do funcionamento do Honeygan, esse aplicativo já super bem conceituado. Por fim, um último recadinho, galera, prometo. Para quem não sabe, além de podcaster e jornalista, eu também sou escritor e no final de 2020 publiquei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores. E caso você queira conferir a capa, a sinopse do livro, vou estar deixando também na descrição o link de acesso oficial à página do livro na plataforma Clube de Autores, para que você possa estar conferindo e, se tiver interesse, garantir o seu exemplar no formato físico, ou seja, em papel ou digital. E agora, sem mais delongas, vamos falar de O Som do Silêncio, que, lembrando, está disponível no catálogo do Amazon Prime Video. O filme é dirigido pelo americano Darius Merder e conta a trajetória do baterista Ruben, interpretado pelo Riz Ahmed, que toca em uma banda de punk metal, da qual a namorada Lou é vocalista. Um belo dia, no entanto, o nosso baterista percebe que está perdendo a audição. Incentivado pela namorada, ele começa a frequentar uma comunidade de surdos e se vê aí com o desafio de aceitar a sua nova condição e descobrir como dar seguimento à sua vida a partir de então. Bom, gente, antes de tudo, O Som do Silêncio foi indicado a 6 categorias no Oscar 2021, incluindo a estatueta de melhor filme. Na sequência, vamos listar estas categorias. Além da indicação ao Oscar de melhor filme, portanto, O Som do Silêncio foi também indicado às seguintes categorias: melhor ator para o Riz Ahmed, melhor ator coadjuvante para o Paul Reis, melhor roteiro original, roteiro que é assinado pelo próprio diretor do filme, melhor montagem e melhor som. E
quando a gente fala aqui dessa indicação de melhor som, com certeza ela faz todo o sentido dentro da proposta desse filme. Essa indicação faz todo o sentido porque, de fato, o modo como o som é trabalhado faz toda a diferença para a qualidade dessa narrativa. E claro que a gente espera isso com um filme que tem esse título, né? O Som do Silêncio. E mais ainda quando a gente interage com a premissa do filme. Então, galera, o que eu posso dizer para vocês é que realmente, assim, da minha parte, o grande mérito desse filme está na parte técnica e principalmente mesmo no modo como a produção se apropria do som ou da falta dele para compor essa narrativa. Porque durante a trajetória do Rubin, a narrativa procura colocar o espectador o mais próximo possível da perspectiva do protagonista, fazendo com que a gente passe a ouvir ou não ouvir do mesmo jeito que ele. Então, diversas cenas a gente interage com elas da mesma forma sonora como o Rubin está interagindo. Muitas vezes a narrativa ela usa um contraste, né? Ela em um momento mostra a sonoridade daquele som do modo como as pessoas em geral a escutam normalmente, né? E de repente muda para a perspectiva auditiva do protagonista. Então isso propõe um processo de imersão, de empatia, estimula uma empatia nossa com o protagonista de um modo muito eficiente, narrativamente falando, né? Tem uma cena que eu considero bem emblemática nesse sentido, e sem dar spoilers aqui, galera, é uma informação bem vaga que eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Não se preocupem. Mas tem uma cena na qual a namorada do nosso protagonista tá tocando piano, se apresentando e cantando, e a gente ouve inicialmente aquela cena como o público em geral está escutando normalmente, né? E depois do ponto de vista do protagonista. Para além disso, o filme retrata muito bem a questão da filosofia de comunidades surdas, né? A trama, é claro, foca em uma comunidade específica ali dos Estados Unidos para utilizar como representação na narrativa, mas isso se reflete a realidade de comunidades surdas em diversos países, em muitos aspectos, inclusive do próprio Brasil. Eu posso falar isso pelo menos em partes, porque eu já estudei durante a minha, compartilhando um pouquinho da minha história pessoal aqui, durante a minha faculdade de jornalismo, durante o meu curso eu precisava fazer algumas cadeiras eletivas que não dialogassem com o currículo central do curso, né? Era um pré-requisito, pelo menos da faculdade na qual eu realizei minha graduação, e uma das disciplinas que eu escolhi foi a cadeira de Libras, a língua brasileira de sinais, e pude conhecer um pouquinho do processo de luta das pessoas surdas. Então, quando você interage com esse processo histórico, você entende o quanto foi natural o processo de formação dessas comunidades, já que a pessoa surda acaba sendo isolada do resto da sociedade por uma questão de comunicação mesmo, né? Pela falta de profissionais capacitados para intermediar o contato da pessoa surda
com a sociedade em tantos momentos, né, seja no mercado de trabalho, na educação, em tantos segmentos da nossa sociedade, e um equívoco gigantesco que historicamente permanecia ainda há poucas décadas atrás e que só agora mais recentemente está realmente começando a se quebrar isso, né? A ideia de que a pessoa surda deveria de qualquer maneira aprender a falar, mesmo sem ouvir absolutamente nada, sem que a linguagem de sinais como um meio de comunicação alternativa fosse estimulada nessa pessoa, para que ela aprenda a se comunicar com os recursos de que ela dispõe e sem você forçar por muito tempo você acreditou que com muito empenho, com muito esforço, poderia se forçar uma pessoa que não ouve a falar naturalmente com as outras, e como se não tivesse que ser recíproco, né? Poxa, ela vai falar, mas ela não vai ouvir o que a outra pessoa está dizendo para ela. Isso literalmente destruiu, né, cara, a vida de muitas pessoas surdas que se viam forçadas a fazer algo que está fora de cogitação, né? Porque principalmente quando você nasce surdo, você não consegue aprender a falar do jeito que as outras pessoas fazem, porque você não tem a referência auditiva, então você não consegue desenvolver no seu cérebro o processo de imitação para a questão sonora, né? Para você desenvolver esse processo de linguagem. E por muito tempo profissionais achavam que poderiam, com muita insistência, existem até relatos de maus tratos, mesmo de abusos psicológicos que eram sofridos por pessoas surdas, de profissionais que queriam fazer de tudo para forçar. Então, a partir daí, é claro, aos poucos teve início um movimento muito forte pela legitimação da identidade da pessoa surda, para que ela seja reconhecida efetivamente como tal, para que antes de se pensar na cura da surdez, pense-se em como incluir a pessoa surda na sociedade do jeito como ela é efetivamente, né? Assim como quando a gente fala de outras deficiências, a deficiência visual, deficiência física, e o filme traz luz, ainda que de um modo um tanto quanto breve, para essa questão, a partir do momento que a gente acompanha ali por meio da narrativa a inserção do Ruben em uma comunidade surda. A grande questão do filme para mim, galera, é que assim, em termos de roteiro, apesar, claro, de todo esse contexto, de toda essa retratação de uma comunidade surda, em termos de roteiro, o filme ele não foge muito daquela cartilha de histórias de superação, sabe? Com aqueles altos e baixos. Para mim, em termos dramáticos, claro, para além da questão técnica que eu já mencionei, mas em termos de roteiro, algo que eu destaco são especialmente as cenas entre o Ruben e a namorada, que eu acho que são cenas bastante felizes. Bem no finalzinho do filme a gente tem uma cena que eu considero muito bonita também, dramaticamente falando, né? Mas fora isso, acaba que o que ajuda muito o filme é mesmo a parte técnica, e essa questão do trabalho com o som realmente se destaca bastante, o que faz todo sentido dentro da proposta do filme. O que ajuda em partes a disfarçar, digamos assim, mas não oculta a natureza comum do roteiro em linhas gerais, assim, que na verdade acaba não trazendo nada de muito novo para essa proposta de narrativa, que é, por exemplo, o grande diferencial que nós temos no filme Meu Pai, do qual eu falei no último episódio aqui da nossa série sobre o Oscar, e que sim, é o meu indicado preferido ao Oscar 2021, pelo menos dos que chegaram ao Brasil até agora, aos quais eu consegui assistir. Se não ouviu o episódio anterior
a respeito do filme Meu Pai, então fica aqui a dica, tá bom? Que eu acho que essa distinção entre os dois filmes é bem latente, assim, que ambos os filmes eles são tecnicamente, né, muito competentes, só que o Som de Silêncio carece em termos de roteiro, Meu Pai tem de sobra. Embora, ironicamente, sim, o Som do Silêncio também tenha sido indicado por melhor roteiro original, o que eu particularmente discordo, né? Eu acho que a técnica do filme ajuda muito na imersão dessa história, mas não tanto assim por mérito do roteiro propriamente dito, que, como eu disse, eu acho até um roteiro bastante comum para essa previsível até mesmo, né, para essa proposta, para esse tipo de narrativa. Mas com certeza é ainda assim um bom filme que propõe uma empatia muito bacana sobre a pessoa surda, mais especificamente a partir da trajetória desse personagem, lança um olhar sobre essa questão social que ainda precisa ser tão debatida, tão discutida, tantas políticas em prol a esse segmento da sociedade ainda precisam ser criadas, assim como quando a gente fala de outras deficiências, né? E embora aqui, quando a gente fala especificamente da pessoa surda, a gente tem até uma questão que em geral, pessoas que participam dessas comunidades, elas nem aceitam ser denominadas como pessoas com deficiência, porque elas não entendem a surdez como uma deficiência. Da minha parte, quando a gente observa esse equívoco histórico enorme, de poucas décadas atrás, inclusive, faz todo sentido que esse segmento se posicione dessa forma em relação à surdez. Então, eu deixo o Som do Silêncio com 4 estrelas de 5. E assim que você assistir ao Som do Silêncio, interaja comigo nos comentários, diga se você concorda, discorda, de quais pontos, né, você concorda, discorda comigo, diga qual é o seu filme favorito, para qual filme você irá torcer, ou para quais filmes, caso você esteja em dúvida sobre qual o seu preferido. Será sempre um prazer estar interagindo com vocês nos comentários, seja em nosso canal no YouTube, na fanpage do Facebook, pelo Twitter. E agora é só ficarmos de olho na telinha e curtirmos o Oscar 2021. Um abracéfilo para todos. Aquele abraço cinéfilo.